Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Teshuva, meu nome é Van Cler e agora nós vamos fazer o terceiro estudo dessa série da porção Bo, que é a porção que fala sobre a Páscoa. E nós estamos focando no significado da palavra sangue e o que a gente pode aprender e entender, né, sobre o significado dessa palavra no original. E a gente vai fazer conexões e a gente vai aprender várias coisas aqui que vai nos ajudar, vai edificar a nossa fé e vai nos ajudar a entender mais as escrituras e acrescentar a nossa fé e ajudar as pessoas que talvez não entendam, né, por que existe sacrifício de sangue, por que existe todas essas coisas e qual a importância de tudo isso e como isso é ligado hoje através da salvação, através de Yeshua, o nosso Senhor e Salvador. Então, no primeiro estudo, eu falei sobre a palavra Dam, no hebraico, que tem dois símbolos, tem o Mem e o Dalet, e o que significa cada um desses símbolos ligado à palavra sangue. Você pode ver esses estudos, se você não viu, para entender melhor, né? Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu vou falar para você que seria melhor você parar o vídeo aqui e ver esses dois primeiros estudos, que são pequenos estudos, mas vai ajudar você a entender tudo até aqui, né? Então a gente falou no último estudo sobre a letra Mem, que é o M no hebraico e quer dizer águas. A gente falou sobre todo o simbolismo e hoje nós vamos falar da palavra, da letra Dalet, do símbolo Dalet e o que significa isso, principalmente ligado a essa porção e ligado ao sangue, né? Nós estamos falando do sangue. Então, para começar, vamos falar sobre a letra em si e o nome dessa letra, né? O símbolo dessa letra e o valor numérico. Tudo isso é importante, tudo isso vai fazer sentido para a gente quando a gente estiver estudando sobre esse tema e sobre essa palavra. Então, aqui está o Dalet do hebraico moderno, o hebraico que se usa hoje lá em Israel, que é esse símbolo aqui, e em verde. E ele é a quarta letra do alfabeto, então também o valor numérico dele é 4, que também tem significado, significa porta, significa conexão entre os céus e a terra, a gente vai falar sobre isso, né? E o próprio nome dessa letra é Dalet, ou Delet, como está escrito aqui, quer dizer portas. Então até o nome até o nome da letra quer dizer porta, ou seja, se você tivesse escutando isso no hebraico, eu estaria falando porta, 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 toda vez que eu estou falando isso. No hebraico, literalmente está falando porta, né? E o símbolo é esse triângulozinho aqui, que parece um triângulo, mas na verdade é uma porta, né? Porque a gente tem que lembrar que naquela época eles viviam em tendas, eles viviam em cabanas, né? Então, se você imagina aquelas cabanas até mesmo de índio, né? Parece um triângulo. A entrada dessa cabana era tipo um triângulo. Então, você imagina aqui que isso seria tipo uma cobertura que fica tapando a entrada e você abre e fecha a porta dessa maneira. Então, a porta não era uma porta como uma porta moderna que a gente tem hoje, né? Com fecho, de madeira, nada disso. Era uma porta da tenda, era uma porta de uma cabana. Então, eles se desenhavam dessa maneira porque é essa maneira que a gente via a porta numa cabana, numa tenda. Então, tudo isso tem significado no hebraico e a gente vai falar sobre a ligação entre isso e o sangue, né? Como a gente falou no primeiro estudo, o sangue é um líquido que abre portas para o mundo espiritual, é um líquido que abre um portal no mundo espiritual, uma conexão com o mundo espiritual, para trazer entidades espirituais para afetar o mundo físico ou vice-versa. Porque no mundo físico a gente abre uma porta, no mundo espiritual, para propiciação dos nossos pecados, para apagar ou cobrir os nossos pecados. Então a gente vê essa conexão desse líquido tão importante nas escrituras. Por isso que é tão importante todo o sacrifício que tinha no tabernáculo, né, no templo, tudo isso era importante para Deus. Por quê? Por causa desse líquido, né? A gente viu em Levítico 17, versículo 11, que esse líquido é que dá vida ao ser humano, é que dá vida ao nosso corpo. A gente falou sobre isso nos outros estudos. E agora nós vamos falar sobre o significado da porta. Então, o número 4, vamos começar com o número 4.
Porque o número 4 é a conexão entre o céu e a terra. A gente vê uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. E a gente vê isso logo nos 10 mandamentos. Olha que interessante. Até mesmo nos 10 mandamentos, a gente vê essa conexão. Por que eu digo isso? Porque o quarto mandamento nas escrituras é que a gente deve guardar o sábado, guardar o Shabat, né? A tradução guardar o sábado não faz muito sentido, porque a palavra Shabat não quer dizer sábado. É uma tradução. Ele normalmente ele cai no sábado porque é o 7º dia, mas a palavra Shabat quer dizer descanso. Shabat quer dizer descanso, quer dizer ser restaurado. Então, quando a gente guarda esse dia, guarda o Shabat, a gente está descansando na presença de Deus, e ali existe uma conexão entre o mundo físico e o espiritual. Deus, ele santificou esse dia na criação, gente. Não foi através de mandamento, não foi através de Moisés, não foi através de mandamento que Deus santificou esse dia. Você vê Deus fazendo isso lá em Gênesis capítulo 2, depois que ele terminou de criar todas as coisas, ele consagrou e santificou o 7º dia por causa da criação, como um símbolo entre a humanidade e ele. Então, quando a gente fala, né, que a gente não precisa mais de guardar o sábado, porque isso é parte da lei, e Jesus, ele já cumpriu a lei, não tem que fazer. O Shabat, o Shabat não tem nada a ver com lei, tem a ver com um dia que Deus consagrou, um dia que Deus santificou, e que o que ele santifica, a gente não pode desfazer, né? O que ele consagra como algo santo, a gente não pode desfazer daquilo, né? Eu aprendi que desde que eu comecei a guardar o sábado e ter esse tempo que eu tiro para estar na presença de Deus, por isso que a gente fala Shabbat Shalom, né? Shalom quer dizer plenitude, paz. É o dia que Deus nos traz plenitude, nos traz paz e restaura o nosso ser, restaura a nossa alma. Existe uma conexão no mundo espiritual nesse dia, no quarto, nesse número 4, que quer dizer porta, com esse quarto mandamento. E a gente vê até mesmo nos próprios mandamentos, né, que os primeiros 3 mandamentos são mandamentos que você faz para honrar Deus. São mandamentos verticais. Tudo que você faz no primeiro, segundo, terceiro mandamento, você está honrando ao Pai, honrando ao Criador, né? Guardando o nome dele, não tomando o nome dele em vão, não tendo outros deuses. Tudo é ligado a Deus, tudo é sobre Deus. E depois desse quarto mandamento, o mandamento 5 até o 10 é tudo horizontal. É ligado às coisas da terra, é ligado ao relacionamento humano, né? Não roubar, não mentir, tudo isso é humano. Então, o quarto é o que está entre essas duas porções, essas duas divisões, que é o céu e a terra. E é o quarto mandamento que liga essas duas partes, né? Então, a gente vê que realmente o Shabat é a ligação entre os céus e a terra. Eu acho que tá, se você, como eu disse, né, se você procurar até mesmo na internet, você vai ver o que eu estou dizendo. Eu não estou inventando isso, não é algo que eu estou inventando, né? Então a gente vê, aqui está escrito: o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, é considerado uma conexão entre o céu e a terra, porque lembra as pessoas do ato da criação de Deus, onde ele descansou no 7º dia. Ou seja, não tem nada a ver com mandamento. É parte do mandamento, mas isso é um símbolo que a gente está honrando a criação, e é um símbolo entre o homem e Deus, é para a humanidade e Deus, né? Eu acredito e tenho absolutamente certeza que Adão e Eva guardavam o Shabat. Ou seja, foi antes de Deus enviar a sua lei através de Moisés, através de qualquer outro profeta. Ali eles já estavam honrando a Deus através de guardar o Shabat, eu tenho certeza, né? Então, é muito importante a gente entender isso, né? E mais uma vez, o sangue, a gente vai ver essa conexão entre o número 4, a porta, e o próprio Yeshua, o próprio Jesus, que a gente vai ver essa conexão no próximo estudo, né? E o próprio Jesus falou que ele é a conexão
entre o homem e Deus. Ninguém chega a Deus sem ele, né? Ele é a porta. Ele mesmo falou isso, ele é a porta. Então a gente vê essa conexão e esse simbolismo se concretizando e se tornando realidade através do nosso Senhor e Salvador, Yeshua. E a gente vai ver isso no próximo estudo. Não quero pular aqui, né? Mas voltando aqui para o significado dessa porta espiritual, dessa ligação espiritual, né? O sangue é esse portal, abre esse portal para a gente ter um acesso ao mundo espiritual para propiciação e perdão dos nossos pecados, né? Mas o sangue de animal, ele era só o suficiente para cobrir os pecados, entenda isso. Por isso que tinha que ser feito continuamente os sacrifícios para cobrir o pecado do homem. E todo ano, né, eles tinham essa festa, Yom Kippur, que era para propiciação e perdão do pecado de toda a nação para um ano inteiro, né? Então era algo que tinha que ser feito continuamente. E a gente vai ver depois, no próximo estudo, que Yeshua fez algo que agora é eterno. Então, sem mais demora, vamos agora então concluir o estudo do Dalet, né, que fala sobre essa porta do sangue e também sobre a conexão entre os céus e a terra. Então, a gente vai agora concluir essa terceira parte e a gente vai fazer o quarto estudo, que é o mais interessante, é o melhor de todos, que vai ligar tudo isso, gente, vai fazer tudo isso fazer sentido quando a gente falar sobre essa conexão entre o sangue, entre a porta, entre a Páscoa e entre Yeshua, nosso Deus e Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, sem mais demora, a gente se vê no próximo estudo. Lehitraot, Shalom, amo vocês. Até mais.